Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma parte da nossa aula aí do projeto de dimensionamento, né, da linha de vida. As linhas de vidas flexíveis horizontais, elas podem ser fabricadas em corda, fibra sintética, fitas e cabos de aço. Isso eu já comentei com vocês. Quando for utilizado fita ou corda, o fator de segurança é acima de 3. E quando for por cabo de aço, o fator de segurança é 2. Aí você pode pensar, mas o cabo de aço não é mais resistente e a corda e a fita não é menos resistente. Por que que eu tenho que ter um critério mais rigoroso com a fita? Justamente, justamente por isso, porque eu tenho menor resistência propriamente dita em relação ao cabo de aço e também eu tenho uma influência do ambiente agindo diretamente. Por exemplo, a corda pode se ressecar conforme o tempo de uso. O cabo de aço também se deteriora? Sim, só que o cabo de aço ele é mais confiável com o tempo a deterioração, né? Para os cabos de aço, o fator de segurança deve ser no mínimo 2. Acabei de falar, desculpa a repetição. Aqui, ó, segundo a norma ANSI Z359, os comprimentos de instalação de linha de vida horizontal não podem ser menor que 6 metros ou maior que 18 para vão único. Então, isso são recomendações apenas, né? Podemos dividir o estudo da linha de vida horizontal em duas partes. A primeira parte refere-se ao dimensionamento da linha de vida flexível e de todos os seus componentes. Então, isso é o que nós estamos fazendo agora. Analisar tudo que envolve zona livre de queda, a força que atua no cabo. E a segunda parte seria o dimensionamento dos pontos de ancoragem, né? Principalmente se eu vou colocar poste de linha de vida, eu preciso analisar se esse poste vai suportar a carga máxima, a tensão máxima nos cabos. Tensão não, né? A carga em Newton, o quilonewton, o kgf que vai ser aplicado no momento da queda, tá bom? A linha de vida, pessoal, ela precisa ter toda a identificação correta, com placa de alumínio, normalmente alumínio ou inox, né? O número de série, fabricação, o CNPJ do fabricante, a quantidade de pessoas que para que essa linha de vida foi projetada. Outra informação importante é o tipo de cabo de aço. Eu não recomendo, pessoal, ficar utilizando cabo de aço rígido. Por quê? O cabo de aço rígido ele é um pouco mais resistente, mas ele é muito ruim para fazer o laço, as pontas, o laço de cabo, para fazer as curvas, por exemplo. O próprio guia aqui aconselha a trabalhar com cabo de alma de fibra, ou a traçagem 6x19 ou 6x25 alma de fibra. Então, para vocês terem uma ideia, um cabo de aço comum para linha de retenção é o cabo de aço 3 oitavos. O cabo de aço 3 oitavos dá 9,5 milímetros de diâmetro, ele tem uma força aproximada de 6.100 kg-força, né, a força de ruptura. É óbvio que eu não vou chegar nem a 50% disso numa linha de vida. E o cabo de aço para o sistema de restrição de movimento, ele é uma bitola um pouco menor, uma bitola 5,16, 8 milímetros, e tem uma capacidade de 4.300 quilos. Ou seja, um cabo de aço que suporta 4.300 quilos, com certeza vai segurar uma pessoa no momento da queda. O que pode acontecer é se os postes de iniciais e finais da linha de vida não foram bem planejados, instalados, né, ou projetados. A escolha dos pontos de ancoragem. Onde for possível a instalação de um sistema de ponto de ancoragem, acima do anel D do cinturão de segurança, ele deve ser preferível, pois diminuirá o impacto do corpo do usuário. Então, é aquele negócio, é aquilo que nós estávamos vendo no fator de queda. Quanto mais alto eu conseguir colocar o ponto de ancoragem, melhor fica meu fator de queda.
Então, um ponto de ancoragem que fique no pé do usuário só poderá ser utilizado com fundamentação de cálculos e sistemas de absorvedores de Talabart que tenham o fator de queda 2 e um estudo detalhado da zona livre de queda. Por quê? Porque você forma um pêndulo muito alto, né? Se o trabalhador está aqui nesse ponto e a amarração dele está aqui no nível do pé, quando ele cai, nós temos todo aquele percurso, o comprimento, né, da queda, a distância da queda. É uma distância muito grande. Em nenhum momento a carga dinâmica ao usuário em queda pode superar 600 kg-força para um ponto de ancoragem simples. Escolher os pontos de ancoragem. Dependendo do local, se eu tiver disponível ali no prédio vigas de concreto, pilares de concreto, eu consigo muito bem instalar oleal com chumbador químico. O chumbador químico pode ser utilizado para ancoragem de linha de vida, como sistema também de elevação de cadeira, de cadeirinha suspensa. Outra opção, ponto de ancoragem fixado com furos passantes em vigas ou colunas. No caso de chapas metálicas, pode ser apenas calculados e dispensam um teste. Os sistemas devem assegurar um espaço mínimo após a queda de 1 metro. Isso que nós já vimos, né? E as normas que abordam o ponto de ancoragem são a 16.325.1, que abordam os tipos A, B e D, e o tipo 2, né, o 16.325-2, que é o estudo do nosso caso aqui. Os pontos de ancoragem tipo C. Os passos necessários para a efetivação de um projeto de instalação de limita são estudo da zona livre de quedas, né, que a gente viu, o cálculo dos pontos de ancoragem e o cálculo do teste. Aqui, eu vou dar preferência aqui nessas imagens para a gente poder detalhar, né, o que significa cada variável dessa. Essas variáveis nós vamos colocar ela na planilha mais para frente. Então, eu não preciso decorar essas variáveis, mas preciso entender. Aqui eu tenho a flecha F3, que é a flecha dinâmica. Aqui eu tenho o B, que é o comprimento do absorvedor de energia aberto. Comprimento B aqui, a distância B. O C é a distância do elemento de engate do cinturão até, até o pé do usuário. A gente pode padronizar com 1,5 m essa distância C. Talvez adotamos 1,8 para prevenir o escorregamento do cinto. Aumenta 30 centímetros, mas isso é opcional. E o D de dado, que é a distância segura de 1 m, do pé do trabalhador até o piso. Outra coisa importante é que na hora de dimensionar a zona livre de queda, tudo isso aqui faz parte da zona livre de queda, né? Se eu trabalho com, se o meu PI, nesse momento, ele for um talabarte, é, eu tenho uma zona livre de queda maior do que se for, por exemplo, de utilizar um trava-queda retrátil. Para o nosso cálculo, nós vamos se referir à zona livre de queda utilizando o talabarte pelo ZLQ1. E o ZLQ2 é utilizando trava-queda retrátil, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo do trabalhador, no ponto 1, ele vai cair aqui no ponto 2, só que normalmente essa zona livre de queda é menor do que a zona livre de queda 1, ok? Isso fique bem claro. Então, vocês vão encontrar locais que eu não consigo trabalhar com talabarte. Eu sou obrigado a trabalhar com trava-queda retrátil. Por quê? Devido à minha distância da zona livre de queda. Tá? Então, se você calcular o local, lá no local tem uma zona livre de queda de 4 metros. Com certeza você não vai conseguir trabalhar com o talabarte. Aí você tem que ir para o trava-queda retrátil, que você diminui essa zona livre de queda. Então, você tem que fazer essa opção. Aí eu faço outra pergunta para vocês. E para o usuário da linha de vida,
chegar até o local da linha de vida, será que ele não vai precisar do talabarte convencional, talabarte duplo? Minha resposta é sim. Então, normalmente, o operador, se ele tiver que utilizar o travacada retrátil, ele vai subir com o travacada retrátil fixado ao corpo, mas ele vai estar subindo, acessando o local, utilizando o talabarte duplo. Quando ele alcançou o local que ele vai trabalhar, naquele local não dá para ele utilizar o talabarte, continuar utilizando o talabarte devido à zona livre de queda. Nessa situação, aí ele troca a ancoragem, aí ele conecta o trava-queda retrátil e deixa o talabarte fixo aqui nas argolas de suspensão. Então, eu estou explicando aqui nos slides que toda essa distância nós vamos utilizar ela para calcular a zona livre de queda, tá? É, a flecha F1 é a flecha inicial, é a flecha inicial que no momento que nós instalamos a linha de vida, a gente já deixa uma flecha leve, uma flecha F1 inicial. Eu não estou contando com a queda. Essa flecha F2, ela é ela não existe fisicamente, ela é uma flecha teórica para efeito de cálculo, que eu vou estar explicando o porquê dela, tá? Então, nós vamos ter a F1, que é a inicial, a F2, que ela é a imaginária, para efeito de cálculo, e a F3, que é a flecha dinâmica no momento que ocorre a queda da pessoa. Eu tinha falado já, né, que a linha de vida com observador de energia, ela apresenta diminuição na reação dos pontos de ancoragem. E a flecha inicial, ela, normalmente nós deixamos ela com 3% do comprimento desse vão L. Então, se esse vão L ele for de 5 metros, eu posso deixar 15 centímetros, essa distância da flecha de 15 centímetros. Então, eu vou ter ali, né, uma flecha com uma distância de 15 centímetros. Se eu estiver utilizando um tensionador, que é aquele instrumento, aquele aparelho que eu coloco na linha, que é uma mola puxando para dar tensão, pode ser que o esforço da mola ele omita esses 15 centímetros de F1, tá? Mas nesse caso específico, eu vou desconsiderar esse F1 devido ao tensionador. Nesse caso, se eu não tiver um tensionador, se eu tiver simplesmente o esticador do cabo, eu vou deixar uma flecha de 3% inicial, tá? E a flecha F3 é a flecha que se forma, né? A maior flecha que se forma devido à ação da pessoa durante a queda. Uma variável que eu preciso conhecer também é a força T1, que é a força de tração no cabo, também é a força transmitida pelos cabos nas ancoragens. Então, essa força T1, ela vai estar agindo nos pontos de ancoragem. Então, a reação do ponto de ancoragem, ela é igual à, à força de tração no cabo. Então, se eu encontrar a força de tração no cabo a 1.800 kgfm, a minha ancoragem, ela tem que suportar essa carga. De novo, isso é que a norma determina no pior cenário, tá? Aqui eu tenho passo a passo, o item 1 aqui da nosso memorial, que é a flecha F1. A flecha F1 eu comentei aqui, que é 3%, né? Então, é multiplicar o L por 0,03. O dimensionamento da força F2
comprimento do cálculo de L1, que é o comprimento do cabo parabólico. O cabo com a flecha de montagem deve ser no mínimo 3% do vão. Quanto maior a flecha de montagem, menor será a força de reação no cabo na ancoragem. Aqui à direita tem um diagrama de uma linha de vida sem absorvedor de energia. Tá bem aqui, está indicando que não tem absorvedor de energia.